Olá! Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Fabiola Santos e é com um imenso prazer que eu preparei essa aula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre educação infantil. Você que está estudando para concurso, saiba, concurso aí no mundo da pedagogia, saiba que é um ponto importantíssimo. Cada vez mais a educação infantil tem se destacado porque tornou-se aí a primeira etapa da educação básica. Então, os olhares estão voltados agora para a educação infantil, porque além de cuidar, é preciso educar e, para além disso, manter-se um padrão de qualidade. Então, nós estamos falando aí de uma etapa muito importante da educação básica e que tem algumas particularidades que diferem aí dos anos iniciais do ensino fundamental, que diferem do ensino fundamental e do ensino médio. Então, hoje nós vamos pegar aqui principais pontos, né? Aqueles que as bancas gostam de cobrar em concurso. Preparei para vocês um slide aqui. Tudo o que você precisa saber sobre educação infantil. Beleza? E vamos adiante. Aqui me apresentei um pouquinho para vocês, depois vocês vão me conhecer melhor aí ao longo da nossa caminhada juntos, mas vamos ao que interessa, a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje. E o que é a educação infantil? Vou colocar um cronômetro aqui só para a gente se organizar com relação ao tempo. Isso, tirei, ótimo. Então, o que é a educação infantil? Como eu já disse para vocês, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, o que é a educação básica? Ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, tá? E a educação infantil trata-se ali da primeira etapa dessa educação básica. Mas onde ela é oferecida? Em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Não domésticos. Por quê? Porque aqui a gente tem essa característica de uma coisa mais formal. Lembra que eu falei para vocês que a educação infantil ela está se distanciando cada vez mais desse aspecto de cuidar, porque antes a educação infantil só tinha essa dimensão do cuidado das crianças, né? As mães precisavam sair do lar para trabalhar e aí os filhos não tinham com quem ficar, ficavam em creches e essas creches, né, esses lugares eram estritamente para o cuidado com as crianças, não tinha essa atenção para o educar. Então, aqui, já na definição de educação infantil, ele traz que esses espaços institucionais não são os espaços domésticos. E aí a gente vai ver também que a família complementa a ação do Estado, né? Elas são ali parceiras nessa jornada da educação infantil, né? De educar e cuidar as crianças, mas a educação infantil, ela se caracteriza por um espaço institucional não doméstico, que constitui estabelecimentos educacionais públicos ou privados. E aqui eu sei que eu tenho creches públicas, eu tenho centros de educação infantil público e tenho também privados, aqueles da iniciativa privada, onde se paga, né, para ter aquele serviço. E aqui estão as dimensões. Gente, falando de educação infantil, você não pode esquecer esse aspecto. Educar e cuidar. Que educam e cuidam de crianças. Crianças, que crianças? Eu tenho aqui do meu lado meu filho Murilo. Vou mostrar um pouquinho Murilo aqui para vocês. Aparece aqui Murilo na câmera. Olá! Olá! Tá aqui Murilo. Murilo tem 11 anos. Murilo é atendido pela educação infantil? É, Murilo, atendido pela educação infantil? Ele tá me perguntando sim ou não. Quantos anos você tem, Murilo? 11. A educação infantil atende até quantos anos? Até 5 anos. Então, Murilo não é atendido pela educação infantil, porque ele é uma criança de 11 anos e lá na educação infantil vai ser atendido crianças até 5 anos de idade. Então,
passou disso, né, as crianças vão ser atendidas aí no ensino fundamental e elas vão no ensino fundamental até terem a idade de entrar no ensino médio, beleza? E no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema e submetido a controle social. Olha a importância disso. Por quê? Porque não vai se ofertar aí uma educação infantil de qualquer jeito. Ela está sempre submetida a um controle social. É preciso privar pela qualidade sempre da educação infantil. Ok? Seguimos adiante, aqui a gente tem o conceito de educação infantil e entende, né, aqui já muitas questões que podem cair aí no seu concurso. Só com esse conceito aqui você já consegue eliminar aí várias questões que podem aparecer no seu concurso. Então, deixe isso aí bem fixo aí nos seus conceitos. Você precisa entender qual é o conceito de educação infantil, ok? Seguimos adiante. Vamos aqui para o próximo tópico. Quem é que tem direito? Trouxe aqui o exemplo do meu filho Murilo. Trouxe que ele é uma criança que não é atendida pela educação infantil, porque ele já tem 11 anos. Mas é quem que tem direito à educação infantil? Aí, gente, a educação infantil é um direito humano e social de todas as crianças até 5 anos de idade, sem distinção alguma. E aí eu trouxe aqui para vocês, trouxe aqui para vocês o seguinte: quais as distinções que não se devem ter? Algum exemplo, gente, mas aqui é importante frisar para vocês. Importantíssimo, todas as crianças de 0 a 5 anos têm direito à educação infantil. Então, não tem distinção de origem geográfica, dependendo de onde ela está. Fenótipos, a cor da pele, o traço do rosto, do cabelo, isso também não influencia. Da etnia, da nacionalidade. Hoje em dia, a gente tem uma realidade de muitos refugiados, né? Se chega aqui no Brasil refugiados, eles têm direito também, professora, à educação infantil? Também. Sexo, meninos e meninas, todos eles têm direito à educação infantil. De deficiência física ou mental, também tem atendido. E agora a gente fala sobre uma educação inclusiva, né? A educação que atende aí a todos, né? Para além da educação especial, estou falando da educação inclusiva. Então, não importa se a criança tem alguma deficiência, seja ela física ou mental, ela tem direito à educação infantil. O que mais que eu destaquei aqui para vocês? Destaquei também nível socioeconômico ou classe social, ou seja, é só as crianças pobres que têm direito, aquelas, né, que estão ali com a classe social mais alta não tem direito, se é rico ou se é pobre, não tem essa distinção. Todos têm direito. Também não está atrelada a situação trabalhista dos pais, ou seja, só tem direito na creche se a mãe estiver trabalhando, não. Mesmo que a mãe não trabalhe fora, a criança tem direito à educação infantil. Nem ao nível de instrução, tá? Dos pais, nem de religião, nem de opinião política ou orientação sexual. Então, frise aí, deixe bem gravadinho aí nos seus estudos que todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, sem distinção, têm direito à educação infantil. Ah, professora, mas eu sei que não tem vaga para todas as crianças, né, que estão aí nessa idade de 0 a 5 anos. E tem uma seleção lá, tem uma lista, digamos assim, para serem atendidos. Mas aí é mais uma questão de organização, não no intuito de privar a criança da educação infantil, mas no intuito de dar àquelas que estão ali mais necessitadas o atendimento ali prioritário,
tá? Então, é priorizar, não é excluir, beleza? Seguimos adiante. Seguimos adiante aqui. Outro ponto que eu trouxe para vocês com relação à oferta da educação infantil. Como ela é feita aí nessas instituições. A educação infantil ela é oferecida em creches e pré-escolas, tá? Em creches para as menorzinhas, de 0 a 3 anos de idade. E na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, a minha oferta da educação infantil é feita em creches e pré-escolas, tá? E aqui, na pré-escola, quando ela atinge os 4 anos aqui, já existe, né, a questão da obrigatoriedade, né? A criança já tem a obrigatoriedade de estar aí incluída nos estudos, né? Então, ela também já abrange aqui um outro fator. Então, ela é oferecida dessa maneira aqui, ok? Indo adiante, trouxe também a finalidade. Qual é a finalidade, professora, da educação infantil? Para que serve, então, a educação infantil, já que não é só mais o cuidado? Olha aí, ela tem a finalidade de desenvolver a criança de maneira integral. E o que é esse integral aqui? Significa que ela tem que passar o dia inteiro na escola? Não, não se trata disso, tá? De a criança ficar o dia inteiro na escola. Não é isso. Esse desenvolvimento integral aqui trata-se de desenvolver a criança de maneira total. Os aspectos físicos, psicológicos, o intelecto e também o social. Então, isso é desenvolver a criança de maneira integral. E essa é a finalidade maior da educação infantil: desenvolver a criança em todos os seus aspectos, em todas as suas vertentes. Olha aí que bonito e que utópico, né? Será que as nossas instituições de educação infantil hoje, espalhadas pela essa vastidão do nosso Brasil, têm conseguido atender essa finalidade? E perceba, trouxe aqui uma atenção. A educação infantil, ela complementa a ação da família e da comunidade. Ou seja, não é só papel do Estado desenvolver a criança aqui de maneira integral, não, tá? Tanto a família quanto a comunidade estão também aqui empenhados, complementando a ação do Estado, e o Estado complementa a ação da família. Eles são parceiros, tá? Eles são parceiros e eles estão juntos nesse embarque aí de desenvolver a criança de maneira integral. Olha que legal, né? E indo adiante, trouxe para vocês aqui outro ponto que as bancas adoram. As bancas adoram isso aqui, sabia? Que é sobre como é a avaliação na educação infantil. Gente, a avaliação na educação infantil, ela é processual. O que significa? Não tem um dia ali, olha, vamos marcar aqui, ó, tal dia, tal hora, vai ser a avaliação, vai ser a prova da educação infantil. Não. Na educação infantil não é assim que acontece. Ela é processual, ela é ao longo do processo, beleza? Não é, um dia, uma hora. Não, ela é ao longo do processo. E ela usa-se de vários instrumentos, né, de avaliação. São os registros, são fotografias, são diários de bordo, diário de classe, vídeos, as produções das crianças. Então, o centro da educação infantil é a criança. Então, a avaliação vai avaliá-la com a criança na sua individualidade com relação a ela mesma e vai se avaliar ao longo do processo educativo, tá? Outro ponto importantíssimo dentro
deixa eu voltar aqui que sem querer eu passei para frente. Dentro desse ponto de avaliação é que a avaliação ela é sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Ou seja, eu vou avaliar na educação infantil não para selecionar as crianças, não para promover as crianças e não para classificá-las, mas sim para verificar ali o desenvolvimento dela, para verificar se ela está sendo desenvolvida de maneira integral. Lembra que a gente falou dos aspectos? O social dessa criança, o emocional, o cognitivo. Então, tá tudo ali envolvido. E eu não vou promover essa criança, eu não vou selecioná-la. Ai, professora, mas nem ali para o primeiro ano do ensino fundamental? Não, nem para o primeiro ano do ensino fundamental existe esse caráter de seleção, promoção ou classificação. Gente, sobre avaliação, a gente pode ficar aqui uma aula inteira. A gente pode até, depois, se vocês quiserem que eu faça uma aula só sobre a avaliação na educação infantil, deixe aqui nos comentários depois que eu vou preparar essa aula para vocês, porque a gente pode uma aula só para falar disso, tá? E as bancas adoram sobre isso. Mas mesmo para o ensino fundamental não existe esse caráter de classificação ou promoção, tá bom? E o que mais se avalia na educação infantil? Se avalia as condições da oferta, tá? Lembra que eu falei que é preciso se manter a qualidade na educação infantil? Então, vai se avaliar na educação infantil também as condições. O professor se avalia, né? Quanto à sua conduta, até porque ele precisa planejar e replanejar, ver se aquele planejamento que ele fez está atendendo o objetivo, a finalidade, que é desenvolver as crianças de maneira integral. Mas avalia-se também a infraestrutura, a organização dos espaços, dos tempos, dos materiais que estão relacionados também ali, inclusive, com a gestão. Então, resumindo aqui, bem resumido, são essas 3 dimensões aqui sobre avaliação. Como eu disse, é um assunto extenso e aí a gente pode voltar com aula só sobre avaliação na educação infantil, ok? Passando aqui adiante, e a formação? E o professor que vai atender essas crianças? Pode ser qualquer pessoa? Pode ser só uma pessoa ali que está fazendo um estágio em pedagogia? Pode ser só um que concluiu ali o nível médio? Olha só, qual a formação mínima exigida? E aí a gente traz que a formação dos docentes deve ser de nível superior, tá? Porém, para a educação infantil, aceita-se o ensino médio na modalidade normal. Perceba que não é qualquer ensino médio, tá, gente? Não terminou aqui o ensino médio, posso dar aula na educação infantil. Não, não é assim. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente priva pela qualidade. Então, eu tenho que exigir também que os docentes, né, que os professores que vão atuar nessa etapa precisam também ser qualificados. Senão, como que eu vou privar pela qualidade? Então, não é qualquer ensino médio. Aceita-se a formação mínima na modalidade de ensino médio, na modalidade normal, tá? A professora e um estudante ali de pedagogia. É um estagiário de pedagogia, ele vai se formar em pedagogia, é nível superior. Ele já pode atuar na educação infantil? Não, tá? A gente entende que ele não tem a formação mínima exigida, tá? Ou ele tem o ensino médio na modalidade normal, ou ele tem um nível superior, tá? E a gente entende que a pessoa que está estudando pedagogia é um estudante de pedagogia, não é um professor, tá bom? Então, fiquem aí esses pontos também. As bancas adoram cobrar nas questões de concurso, sobre a formação mínima exigida. Outro ponto que eu trouxe para vocês, e aí a gente fecha a aula de hoje com essas 2 dimensões aqui, gente. Não existe educação infantil sem falar de educar e cuidar. Elas são indissociáveis.
elas são complementares e elas formam a base, sabe? Aquilo que sustenta a base pedagógica e para desenvolver as crianças de maneira integral. Elas são indissociáveis. Até botei esse esqueminha aqui para vocês verem, ó. Um círculo que não tem fim. Educa e cuida. Essas duas dimensões. E na dimensão de educar? A dimensão de educar refere-se ao o processo de proporcionar às crianças experiências e interações que promovam um desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico. Ótimo. E o cuidar? A dimensão do cuidar está centrada no atendimento às necessidades básicas da criança. Higiene, alimentação, né? Manter ela ali asseada, limpa, o bem-estar físico e emocional. Então, estão aqui esses dois pilares amparados, né, sustentando a educação infantil. Não existe, pessoal, pensar na educação infantil sem essas duas dimensões. E cada vez mais nós temos esse olhar de que é preciso se cuidar dessas crianças que às vezes são ali muito pequenas, né? Bem pequenas, 0 anos, estão indo para as creches. Então, é necessário esse cuidado na higiene, na alimentação, cuidados próprios da idade. Mas eu também preciso pensar no educar, né, o cognitivo dessas crianças. Essas crianças estão se desenvolvendo plenamente, integralmente, o cognitivo, né, o social, o emocional, o físico. Então, mesmo crianças muito pequenas, é possível aplicar ali as duas dimensões. E elas são indissociáveis, elas vão andar juntas sempre. Não existe pensar em desagregar essas duas dimensões dentro da educação infantil. Ok? E a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje falando sobre a educação infantil. Fiz aqui um apanhado dos principais pontos daquilo que são mais cobrados em concursos, mas depois a gente pode voltar aqui e fazer destrinchadamente cada aspecto desse, porque cada aspecto desse aqui dá uma aula com certeza sobre essa temática, tá? Então eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o like e ativa o sininho, porque a gente vai sempre soltar uma aula, e pelo menos uma aula por semana. E já deixa aqui as sugestões de temas que vocês querem ouvir aqui nas nossas aulas, tá bom? Conto com vocês, bons estudos e até a próxima aula.